Glória a Deus. Então aqui, pregador da palavra de Deus, Abraão Comel, sua esposa Suevelyn. Qual é o nome da princesa? Aurora. A Aurora tem uma história linda que eu acompanhei lá. Glória a Deus. Então, obrigado por atender o nosso convite. Obrigado por estar aqui na Igreja Petros. Deus abençoe. Estamos aqui com o coração quebrantado para ouvir a palavra de Deus. Estende suas mãos para cá. Vamos orar. Deus Pai Todo-Poderoso, clamamos a Ti pelo Teu Filho, ó Pai. Que o Senhor possa dar cada vez mais sabedoria, discernimento, Senhor, revelação da Tua palavra. Que enquanto Ele ministre, Ele possa ser renovado, tocado também por Ti, para ser uma fonte para as nossas vidas, Pai. Nós cremos que o Senhor tem algo sobrenatural para nós aqui essa noite e estamos desejosos pela Tua presença. Amém e amém. Deus abençoe. Meus irmãos, cumprimento a todos com a paz do Senhor, amém? Glória a Deus. Abra sua Bíblia, livro de Jeremias, no capítulo de número 18. E vamos ler a partir do verso 1. Livro de Jeremias, capítulo de número 18. E vamos ler a partir do verso 1. Enquanto os irmãos procuram aí, para mim é uma alegria poder estar aqui pela primeira vez nessa igreja, nessa casa e poder servir vocês com a palavra. E como eu sempre digo, Deus tem uma palavra para o coração de vocês. E isso não é frase de pregador, de pastor. Você lembra de quando o centurião ele vai ter com Jesus? Ele fala que está com um servo enfermo em sua casa. E Jesus diz para ele, então eu irei até a sua casa. O que o centurião fala para ele? O Senhor não precisa ir até lá, mas basta o Senhor liberar uma palavra. Você não precisa me escutar meia hora, 40 minutos de pregação, mas se Deus liberar uma palavra sobre a tua casa, a tua família, sobre a tua empresa, o teu comércio, é suficiente para Ele fazer coisas extraordinárias. Para mim é uma alegria poder estar aqui. Pastor Rafael que nos convidou, Deus abençoe. A minha esposa que está me acompanhando, fazia um tempo que ela tinha parado de me acompanhar, agora está retornando. É uma guerreira. Início do ano descobriu um câncer, uma gestação, esse ano foi retirada de mama, quimioterapia, depois cesárea, radioterapia, agora exames que ela tem que estar fazendo. Mas ela está aqui servindo ao Senhor, nunca reclamou, questionou, mas serve a Deus com honra. Vamos ler Jeremias capítulo 18, verso 1, que vai dizer assim: palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor, dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá eu te farei ouvir as minhas palavras. Então eu desci à casa do oleiro, e eis que ele realizou um trabalho nas rodas, ou no torno. E o vaso que ele fez de barro estava desfigurado na mão do oleiro. Então fez dele novamente outro vaso, como pareceu bem ao oleiro fazê-lo. Então a palavra do Senhor veio a mim, dizendo: ó casa de Israel, não posso eu fazer convosco como este oleiro? Diz o Senhor. Este como barro está nas mãos do oleiro, assim estáis vós em minha mão, ó casa de Israel. Amém? Pode tomar seu assento, por gentileza. Queridos, o texto que nós lemos, Jeremias capítulo 18, é um texto que a gente conhece, já ouvimos diversas pregações, diversos sermões, diversas aplicações dentro desse texto de Jeremias capítulo 18. De fato, Jeremias 18 é um texto muito rico em ensinamentos espirituais para a nossa vida diária, para a nossa edificação em Cristo Jesus. Jeremias 18 é um capítulo que carrega consigo uma mensagem profética que Deus está entregando para um homem que é Jeremias, para ele falar à nação de Israel. A nação de Israel é uma nação que Deus escolheu por meio de Abraão. Deus chama Abraão, Isaque e Jacó. Jacó, 12 filhos, 12 tribos, a tribo do sul, a tribo do norte, formando assim a nação de Israel. A nação de Israel ela vai ser gerada por meio de Abraão e toda a sua descendência, e essa nação já vai carregar consigo uma promessa, uma aliança. Carrega consigo algo especial da parte de Deus, que Deus já tinha dado para Abraão. Porque o nosso Deus é um Deus de gerações. Deus dá uma palavra, Deus tem uma aliança com a nação de Israel. Só que aqui no capítulo 18, que é o capítulo que a gente leu, a nação de Israel que Deus criou para andar, caminhar, viver uma intimidade profunda, uma paternidade entre Deus e Israel, Israel e Deus, tudo isso foi quebrada porque Israel começou a trocar Deus por outros deuses. Ou seja, Israel deixou de prestar a sua fidelidade, a sua adoração única e genuína a Deus, e começou a prestar adoração
a outros deuses, tornando-se assim uma prostituta da fé, trocando Deus por outros deuses, deitando-se com outros deuses, adorando outros deuses. E com isso, Israel vai quebrar a sua aliança, a sua intimidade, o seu relacionamento. Ou seja, Israel vai se afastar de Deus. Então capítulo 18 é Israel, uma nação que foi escolhida, chamada por Deus, que carregava uma promessa, que carregava uma aliança. Entretanto, no capítulo 18, Israel está totalmente afastada. Israel está com a sua comunhão, sua aliança cortada, interrompida pelos seus posicionamentos, pelas suas escolhas e pelas suas decisões. Então o que é Jeremias 18? É Deus levantando um profeta para profetizar sobre aquela nação uma mensagem de restauração e de misericórdia da parte de Deus. Então Deus está levantando Jeremias com uma mensagem profética dizendo: Israel é como o vaso que estava na mão do oleiro, estando na mão do oleiro se quebrou, mas eu, Deus, não posso pegar os cacos, reconstruir e fazer de novo aquilo que um dia eles eram, mas deixaram de ser, porque decidiram coisas que não eram para decidir. Então é uma mensagem de restauração que Deus está entregando para Jeremias entregar para uma nação. E nisso aqui a gente encontra algo extraordinário sobre chamado. Por quê? Porque chamado não é sobre quem Jeremias vai ser, mas sobre aquilo que Jeremias vai carregar e aquilo que Jeremias vai entregar, e quem será beneficiado por aquilo que Jeremias está entregando, porque ele recebeu da parte de Deus. Nós aprendemos algo sobre chamado aqui no capítulo 18 de Jeremias, que chamado não é sobre quantos seguidores você vai ter na sua rede social. Chamado não é sobre quanto que você vai ganhar nas ofertas que você ministrar, nas canções que você vai cantar. Não é o como você vai ser influente, não é o quanto você vai ter de visibilidade. O que é chamado é você atender uma necessidade do reino e suprir essa necessidade do qual Deus precisa. Por que chamado é atender uma necessidade? Porque todo chamado sempre é fruto de uma necessidade. Não existe chamado se não existir necessidade. Por que Deus levanta Moisés? Porque há uma necessidade. O chamado de Moisés só acontece porque existe uma necessidade. Há um povo que está no Egito clamando por socorro e libertação. Então por que Deus vai levantar Moisés na sarça? Porque tem um povo que está sofrendo. Ou seja, o chamado de Moisés é fruto de uma necessidade. Por que Deus levantou juízes, homens e mulheres, que Deus levanta para julgar e para trazer libertação para o povo de Israel? Porque todas as vezes que Israel era oprimido por inimigo, Deus levantava homens e levantava mulheres. Ou seja, Deus está levantando juízes porque existe uma necessidade. Por que Deus levanta Samuel, o último juiz? Também por causa de uma necessidade. O sacerdócio está corrompido, os filhos estão corrompidos. Então Deus levanta uma nova geração de sacerdote, que é Samuel. Ele é chamado por causa de uma necessidade. Por que Deus levanta os profetas maiores, os profetas menores? Porque existe uma necessidade. Todos os profetas que existem na Bíblia só existem porque a nação de Israel precisava de orientação divina, ou precisava de uma correção divina. Então Deus levanta profetas porque existe uma necessidade. Por que Cristo veio? Porque também tinha uma necessidade. O povo pecou, todo mundo pecou, então precisava de um remidor que era perfeito, um cordeiro que era perfeito. Então Cristo veio porque tinha uma necessidade. Então o que é chamado? É você atender à voz do Senhor para suprir uma necessidade. Deus é espírito e ninguém pode ver a Deus, porque se alguém ver a Deus vai morrer. Deus não tem um corpo, Ele fala por meio da Bíblia, e eu tenho ouvidos, eu tenho mão, eu tenho braços, para a gente poder entender. Só que Deus é espírito, então Ele precisa de você para suprir uma necessidade aqui nessa terra. Chamado é isso, é você atender a voz do Senhor para suprir uma necessidade que há na terra. Deus chama Jeremias, um chamado para profetizar sobre uma nação. Segunda coisa que a gente aprende aqui no capítulo 18 é que o chamado não é apenas sobre você. Chamado não é sobre você ser alguém especial dentro da igreja ou no meio da sociedade. Chamado é sobre você carregar uma mensagem que vai trazer libertação, cura e transformação para uma nação e um povo que está perdido em seus caminhos, em suas escolhas e em sua vida. A mensagem que você carrega um poder extraordinário que às vezes nem você faz noção do poder que tem o Evangelho e a palavra que você carrega. A palavra que você carrega para muitos é loucura, mas para a gente ela é poder de Deus. O poder que a palavra tem é aquilo que os nossos pais nos ensinaram. A palavra cura, a palavra transforma, a palavra salva e a palavra liberta.
Chamado é você ouvir uma voz, atender uma necessidade e resgatar pessoas que estão afastadas do Senhor. A mensagem que você carrega não é só para você. A pregação que você carrega, o conhecimento acerca de Cristo que você carrega, não é só para você. Porque Deus vai entregar uma mensagem na olaria, mas o que Deus está entregando na olaria não é só para Jeremias. O que Deus está entregando na olaria não é só para Jeremias. Deus está dizendo: eu estou compartilhando algo com você, agora vai e compartilha para uma nação. Nós não podemos ser apenas comedores de pão, a ponto de a gente ficar gordo espiritual e ficar com o pão só para nós. A palavra é pão compartilhado, como a do pão na igreja na segunda, mas compartilhe na segunda, na terça, na quarta, na quinta. O que Deus te entrega nesse ambiente não é só para você, é para você compartilhar com as pessoas. O evangelho não é somente para salvar você e a sua casa. O evangelho é para salvar os colegas da empresa, os colegas da faculdade, os teus vizinhos, a tua rua, as pessoas que te cercam e que te veem. Deus está entregando algo para Jeremias, mas a mensagem profética de restauração não é só para Jeremias. Não é para dizer: Jeremias, você é especial, não. Deus está entregando uma mensagem para ele. E Deus vai dizer: agora você entregue para uma nação. O que você carrega é algo poderoso e extraordinário. E Deus não precisa trazer um pregador de outro estado, um profeta de outro estado, de outra nação, para transformar a cidade de Forquilinha, para transformar alguém dentro da tua casa, para curar alguém da tua família. Você é o agente de transformação, de salvação e de cura na tua família, na tua casa, na tua cidade, no teu bairro e para os teus vizinhos. Você carrega essa mensagem que pode salvar os teus parentes, o teu marido, a tua esposa. Você carrega o poder do Espírito Santo que pode curar os enfermos que estão dentro da tua casa. Você carrega algo extraordinário, porque o poder do evangelho que você carrega para o mundo é loucura, mas para nós, para você, para mim, é poder que liberta, que transforma, que levanta o enfermo da sua miséria. Deus entrega algo para Jeremias. Deus chama Jeremias, entrega uma mensagem profética. Versículo 1: palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor, dizendo. E agora que eu vou começar a pregar, na verdade. Verso 1: palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor, dizendo. O que isso quer dizer? Que no verso 1 Deus está conversando com quem? Com Jeremias. Verso 1: palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor. Ou seja, verso 1, Deus está falando com Jeremias, conversando, dialogando. Olha o verso 2: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá na casa do oleiro eu te farei ouvir as minhas palavras. Você não se implica com verso 1 e verso 2? Isso não causa uma implicância contigo, verso 1 e verso 2? Verso 1, palavra do Senhor que veio a quem? Então no verso 1 Deus está falando com quem? Com Jeremias. Mas olha o que ele fala no verso 2: desce à casa do oleiro, porque lá eu te farei ouvir as minhas. Por que Jeremias tem que descer à casa do oleiro para ouvir Deus, se Deus já está conversando com Jeremias? Qual é a lógica disso? Verso 1, Deus já está conversando. Nessa conversa Deus fala: Jeremias, eu estou conversando contigo, mas eu tenho algo além para conversar contigo. Mas o que eu tenho ainda para conversar contigo, você precisa descer para a casa de onde? Do oleiro. Então qual é a lógica de eu estar conversando com alguém e dizer: eu quero conversar contigo, já estou conversando contigo, mas para mim continuar conversando contigo, você tem que o quê? Descer à casa do oleiro. É porque aqui a gente encontra dois níveis de profundidade, ou seja, melhor dizendo, aqui existe um nível e outro nível. Porque no mundo espiritual existem níveis de espiritualidade. Por isso que é um versículo bíblico que vai dizer: Deus está chamando, pare de molhar apenas as pontas dos seus pés, mas mergulhe mais profundo. Por quê? Porque no mundo espiritual existem níveis diferentes de espiritualidade. Qual é o nível 1? É o do versículo 1, palavra que veio a Jeremias. Ou seja, no verso 1, o nível que Jeremias está é somente o nível da conversa. Aí Deus está dizendo: eu tenho um nível mais profundo para você. E no nível que eu vou te levar, não só vou conversar, mas eu vou te revelar algo. Ou seja, no verso 1, a conversa é o nível da conversa. Mas o nível que Deus vai levar Jeremias agora é: eu vou conversar, mas eu vou mostrar. Ou seja, a revelação está mudando, a profundidade está mudando. E o que Deus quer tratar conosco essa noite? Qual é o nível espiritual em que você está?
Qual é o ambiente que você está vivendo? Qual é o nível espiritual que você está experimentando? Tem gente que quer viver o extraordinário. Eu quero viver o extraordinário de Deus. Eu quero receber as revelações de Deus. Eu quero ser usado por Deus. Eu quero ser profeta. Eu quero ser alguém extraordinário dentro do reino. Mas encontra-se em níveis rasos, em águas rasas. E Deus está dizendo: muda o nível e o ambiente para um ambiente mais profundo, que eu mudarei a minha revelação, a minha unção, a minha glória sobre a sua vida e o seu ministério. Em que ambiente que você está inserido? O quanto esse ambiente te aproxima, ou o quanto ele te afasta de Deus, te deixando em níveis rasos. Escute-me algo: tem pessoas que elas não te afastam de Deus, mas elas também não te levam para mais perto de Deus. É um nível raso. Tem coisas que você faz, que você pratica, que você vê. Tem lugares que você entra, que eles nunca irão te afastar de Deus. Entretanto, eles nunca te aproximarão para mais perto de Deus. Em que nível você está? Em que ambiente você está? Com que tipo de pessoas você está cercada? Ah, mas aqueles meus amigos, aquele lugar que eu frequento, aquilo que eu vejo, aquilo que eu toco, aquilo que eu escuto, não me afasta. De fato, nunca vai te afastar do Senhor, mas também nunca te levará para níveis de profundidade, onde você viverá as revelações extraordinárias do Senhor. Então o que Deus está dizendo é: saia desse ambiente. Ok, esse ambiente não te afasta, mas está te deixando no raso, na mornidão. Deus está dizendo: saia desse conforto e venha para ambientes profundos, para águas profundas, que eu tenho algo muito mais extraordinário para te dar e te entregar. O quanto esse ambiente que você está tem te aproximado do Senhor. O quanto essas pessoas que te cercam têm te aproximado do Senhor. Essa é uma noite de reposicionamento, de você se posicionar novamente e dizer: Deus, a partir de hoje eu não quero estar apenas em águas rasas, em ambientes rasos. Eu quero viver tudo aquilo que o Senhor já liberou na eternidade sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre o meu ministério, sobre mim. Mas você precisa sair desse ambiente. Deus quer usar você para curar outras pessoas, mas saia do ambiente raso. O teu abraço vai curar pessoas que estão prontas para se suicidar, mas você precisa mudar o ambiente. A tua oração vai levantar enfermos que estão dentro de uma maca, deitado numa maca, mas você precisa mudar de ambiente. As palavras que você fala vai transformar o alcoólatra, vai transformar o bandido, vai curar famílias, vai restaurar casamento, mas você precisa mudar o seu ambiente. Não tem como ser cheio estando em ambiente raso. Não tem como carregar uma unção, uma porção do céu, estando em ambiente raso. O teu ambiente não combina com o que Deus já liberou sobre você. O ambiente que você está às vezes não combina com o que você quer. Não, eu quero ser usado, eu quero pregar, eu quero cantar, não só púlpito, mas eu quero pregar para meus vizinhos, eu quero ser uma bênção, eu quero ser como os homens e as mulheres na Bíblia, mas o teu querer não combina com o teu ambiente. Aí Deus está dizendo: quando você alinhar o teu querer com o teu ambiente, com a minha vontade, você viverá o que você nunca viveu. Quando você entrar em níveis mais profundos, em águas mais profundas, porque teologicamente na doutrina do Espírito Santo há 7 símbolos que simbolizam o Espírito Santo, e um dos símbolos que simboliza o Espírito Santo é a água. Então quando eu falo sobre você entrar num rio e mergulhar num rio, eu estou falando sobre você criar uma vida mais íntima, mais profunda, um relacionamento mais apertado e estreito com o Espírito Santo. Quando você fizer isso, você não vai dormir mais à noite para ter sonhos e pesadelos. Você vai dormir à noite para ter visões proféticas que Deus vai entregar por meio de sono para você. Quando você ir para um ambiente mais profundo, você não vai passar a madrugada inteira maratonando série. É bom ver série? É bom, eu vejo. Mas você não vai somente gastar a madrugada vendo séries. Quando você partir para um nível mais profundo, você vai passar a madrugada gastando tempo aos pés do Senhor, lendo a sua palavra, derramando lágrimas aos pés da sua cama. A sua casa será salva através de você, se você mudar o ambiente. A sua rua será salva, a sua rua inteira vai vir para essa igreja e congregar com você, se você mudar o ambiente.
Se você mudar o ambiente, a cidade de Forquilinha não vai ter mais bares, não vai ter mais boates, não vai ter mais baladas, não vai ter mais homicídio, suicídio, tráfico. Por quê? Porque a Forquilinha será do Senhor, porque você decidiu sair do ambiente raso e ir para o ambiente de profundidade. Deus começará a usar a sua vida. Saia desse ambiente, vá para o ambiente de profundidade, porque há algo da parte de Deus extraordinário sobre você. Só que não tem como você viver o que o céu já liberou se você continua ali raso. Só que sair de onde eu estou para viver o que o Senhor tem para mim viver causa desconforto. Mas é no desconforto que Deus te enche, é no desconforto que Deus te usa, é no desconforto que Deus te capacita, te dá maturidade, te dá discernimento. Saia. É bom ficar no conforto do ambiente raso, você está lá, de boa, como diz aquele ditado, de boa na lagoa. Mas Deus está dizendo, há algo muito maior. Há uma unção sobre você para ser derramada. Há um vinho novo, um óleo fresco, uma porção diferente para a sua vida. Mas saia desse ambiente. Saia do conforto. Dói. Todo crescimento gera dor. A minha filha está crescendo, está com 2 meses e meio, e cada etapa que ela cresce, que ela desenvolve, cada coisinha que ela vai conhecendo, ela chora, depois ela dá risada. Ou seja, o crescimento dói, o crescimento gera desconforto, o crescimento nos incomoda, mas é necessário para que a gente atinja a maturidade do reino que Deus quer sobre nós. Está doendo, continua crescendo. Mas está desconfortável, continua crescendo. E chegue ao nível que Deus tem para a sua vida. Deus fala a Jeremias, eu tenho uma palavra para você. Deus está dizendo, Jeremias, mude o seu ambiente, que eu mudo a revelação. Mude o seu ambiente, que eu vou mudar o que eu tenho para a sua vida. E Jeremias, ok Deus, eu vou mudar. Eu vou descer para a olaria. E Jeremias desce, porque Jeremias é uma pessoa obediente à voz do Senhor que lhe falou. Mas aqui nós temos que ter outro cuidado. Qual? Cuidado com a voz que você escuta e que você toma como verdade e leva como regra de vida. Jeremias vai ouvir a voz do Senhor. A voz do Senhor vai trazer direcionamento para a vida dele, para o ministério dele, para a jornada dele. Então Jeremias é alguém que escuta a voz certa. Então, cuidado com a voz que você escuta, porque o teu futuro depende de muitas vozes que você escuta no hoje, de conselhos que você escuta no hoje. Quem tem direcionado a sua vida? Qual é a voz que tem direcionado a sua vida? Qual é a voz que tem direcionado a sua casa? Qual é a voz que tem direcionado você, para você direcionar os teus filhos e o teu casamento? Qual é a voz? Cuidado, porque a voz no jardim do Éden tirou Adão e Eva do ambiente perfeito. Cuidado com a voz que você escuta. Naamã foi curado porque Naamã escutou a voz de uma voz. Moisés tornou-se um grande líder porque escutou uma voz que saiu da sarça. Gideão estava lá malhando trigo, mas ele ouviu a voz do céu. Os discípulos eram pescadores, cobradores de impostos, mas se transformaram em homens extraordinários, porque todos eles escutaram uma voz. Sabe qual é a palavra dele aqui essa noite? Cuidado com a voz que você escuta. Cuidado com a voz que você senta para se aconselhar. Quem você tem escutado na rede social? Para os mais novos, quem você tem escutado no Instagram? Para os mais velhinhos, quem você tem escutado no Facebook, no Orkut? Qual é a voz que te guia? Qual é a voz que te direciona? Às vezes você escuta a voz de todo mundo, mas não entra no teu quarto para escutar a voz do Senhor. Deixa eu perguntar algo para você. Quantas vezes essa semana você já escutou a voz de Deus? Quantas vezes esse mês você já escutou a voz de Deus? Melhorar? Quantas vezes desde a sua conversão você já escutou a voz de Deus? Tem gente que é crente antigo. Eu sou da Assembleia de Deus. Não, tem gente na Assembleia de Deus de cabelo branco, de 70 anos de cristão, e nunca ouviu a voz do Senhor. Porque escutar sobre a voz do Senhor não é sobre o quanto de tempo que você é cristão. Não, para escutar a voz do Senhor tem que ter 5 anos de conversão. Não, para escutar a voz do Senhor não é sobre o quanto tempo
você é crente, ou quantas tarefas você faz na igreja para escutar a voz do Senhor, é sobre o quanto você se entrega e o quanto você se aprofunda no ambiente de paternidade entre você e Deus. Escute as outras vozes. Escute a voz do seu marido, escute a voz da sua esposa. Maridos, escute a voz das suas esposas. Lá em casa o cajado é rosa, brincadeira, o cajado é azul, né, amor? Escute a voz dos teus filhos. Escute a voz dos teus pais. Escute a voz do teu patrão. Escute a voz dos teus funcionários. Escute a voz das pessoas. Escute a vozes de influenciadores. Escute vozes, mas de homens e mulheres de Deus. Mas entretanto, aprenda também a ter momentos em que você vai calar todas as outras vozes e somente se trancar para escutar a voz do Senhor. Abraão, eu preciso de uma bênção para minha casa. Escute a voz do Senhor. Abraão, eu preciso de uma restauração para o meu casamento. Escute a voz do Senhor. Abraão, eu preciso escutar uma voz porque minha vida está toda travada. Eu não estou saindo, eu estou no mesmo lugar patinando, eu não sei o que eu faço. Eu preciso de uma direção. Então aprenda a escutar a voz do Senhor. Olha aqui para mim. Escutar a voz do Senhor nem sempre é Deus descer e falar com você. Porque Deus, para abençoar outras pessoas e para falar com outras pessoas, Deus usa pessoas. A bênção que vai chegar até você sempre passará por pessoas. Então às vezes escutar a voz do Senhor não é aquela coisa de estou no meu quarto, a cadeira levantou, uma voz falou. Às vezes escutar a voz do Senhor é abrir a Bíblia, ler a Bíblia, vir para o culto, escutar o pastor, escutar o líder, escutar um homem e uma mulher do Senhor. Quer ter uma vida de sucesso? Porque a Bíblia não traz apenas sucesso espiritual, mas a Bíblia também traz sucesso no casamento, na família, nos filhos, material, profissional. Quer ter uma vida de sucesso em todos os âmbitos? Aprenda a ouvir a voz do Senhor. O ano de 2025 está acabando. Você quer ter um ano de 2026 extraordinário? Então aprenda a escutar a voz do Senhor. Essa voz te guia, te direciona. Essa voz te traz discernimento, visão, estratégia. É a voz do Senhor. Jeremias desce. Eu já vou começar para encerrar. Jeremias desce. Ele desce até a olaria, escuta a voz do Senhor. Ele vai receber uma nova revelação. E Deus vai dizer: Jeremias, está vendo isso aqui? É a construção de um vaso. Mas esse vaso se quebrou estando aonde? Na mão do oleiro. Todo mundo olha para o momento da construção, mas a gente não pensa no contexto. Por isso que toda vez que eu, Abraão, leio a Bíblia, irmão, eu encho a Bíblia de perguntas e questionamentos. Não é errado questionar a Bíblia. Questione tudo sobre a Bíblia. Jesus é real, não é real. Questione por quê? A Bíblia responde a Bíblia. Questione tudo porque ao questionar a Bíblia, você vai entender. E eu questiono tudo que eu leio. Eu digo, ok, está na olaria construindo o vaso. Só que o processo de construção não começa dentro da olaria. Dentro da olaria é onde o oleiro aperta o vaso, tira as impurezas, dá forma, dá uma identidade, dá um valor, dá uma característica. Tudo isso acontece aonde? Dentro da olaria. Mas o vaso antes era apenas um barro ou apenas uma argila. E a argila e o barro não é encontrada dentro da olaria. A argila e o barro é encontrada do lado de fora. Ou seja, para o oleiro trabalhar em alguém dentro, ele tem que sair para fora. Porque quem ele pega fora, ele traz para dentro. Trabalha dentro, dá identidade dentro, dá valor dentro, dá uma característica dentro, dá uma utilidade dentro. Então o vaso, antes de ser vaso, ser quem ele é, da forma que ele é, o oleiro teve que sair para onde? Para fora. Vamos para dentro da cristologia? Vamos. Porque Deus, Filipenses capítulo 2, verso 15, porque Deus não teve usurpação ser igual a Deus, mas antes esvaziou-se de sua glória, abriu mão do seu trono, vestiu a pele humana e desceu na terra. O oleiro saindo da sua olaria para vir no ambiente onde a gente estava, para nos resgatar e nos levar para a olaria e trabalhar na nossa vida. João capítulo 1, porque o verbo estava com Deus, o verbo que estava, ele era Deus, e o verbo que estava, o verbo que era, foi aquele que todas as coisas de Gênesis 1 foi criada por meio dele. Mas um dia, o verbo que era, o verbo que estava, o verbo que criou, ele se fez carne e habitou entre nós. Era o oleiro saindo da sua glória e vindo até onde a gente estava. Por isso que culto não é ambiente onde você entra para reclamar com Deus.
Culto não é onde você entra para ficar pedindo para Deus. E não é errado pedir. Você tem que pedir porque a Bíblia fala. Mas tem gente que só vive um evangelho onde você pede, eu quero, me dá. E cadê o momento que você agradece? Porque você não era nada, mas Ele veio e te resgatou. Nós éramos apenas argila, barro, sem valor, sujo. Todo mundo passava, pisava em cima, cheio de sujeira. Mas Ele deixou a sua glória, veio, morreu na cruz do Calvário, estendeu a sua mão de misericórdia e nos levou para dentro da olaria, para a gente ser quem a gente é hoje. Então culto é lugar de celebração. Culto é lugar de júbilo, onde você entra para dizer: eu não era nada, eu não valia nada, eu não tinha nada, mas a graça que foi de graça, cheia de misericórdia, de amor e de compaixão, me alcançou, e aqui estou eu. O oleiro sai, traz, ele traz o barro, para a gente encerrar. Pregador é chato assim mesmo, fala que vai encerrar e nunca, mas eu encerro. Senão depois minha esposa puxa a minha orelha. O barro está lá, aqui ó. Torno, está aqui. Ele vai trabalhar. Só que o oleiro, eu falo sobre isso aqui em treco, não consegue trabalhar num barro que está seco. Ele tira o barro, ele traz para a olaria, ele coloca sobre o seu torno, a roda, como diz o texto, mas ele não consegue. Porque o barro está seco. E se o oleiro aperta num barro seco, o barro se quebra. Não tem como dar forma, utilidade, valor, se o barro tiver seco. Então a pergunta é: o que o oleiro precisa fazer para poder dar forma, construir, deixar o vaso da forma que o oleiro quer? O que ele precisa fazer? Sabe o que o oleiro faz? Ele pega um pouco d'água e ele começa a colocar água no barro. Sabe por quê? Porque a liga perfeita para Deus ou oleiro trabalhar no barro é barro e água, um junto com o outro misturado. De que forma Deus trabalha? É barro, é água. De que forma Deus molda? É barro e água. De que forma Deus dá uma identidade? É barro e é água. De que forma que Deus usa, levanta e derrama unção? É barro, mas também é água. Não tem como Deus trabalhar em algo que está seco. Ele diz: não tem, está seco, vai ficar seco, vai ficar assim, mas eu vou trabalhar. Então deixa eu pegar água e eu vou colocar água dentro do barro, misturar com o barro, porque os dois juntos é a liga certa. Eu estou escrevendo um livro e esse mês eu termino o livro. É um livro teológico sobre hamartiologia, doutrina do pecado, mas também sobre cristologia, sobre Cristo e salvação. É criação, queda e restauração. E na criação Deus forma o homem, mas Ele forma o homem da onde? Da onde? Então quem é barro? Você. Quem é barro? Sou eu. Doutrina do Espírito Santo, um dos 7 símbolos que ele tem é a água. O que precisa para o oleiro trabalhar? Barro. Quem é barro? Você. Quem é água? Não tem como Deus trabalhar na sua vida se você for vazio do Espírito Santo. Não tem como Deus te levantar para o ministério se você for vazio do Espírito Santo. Não tem como Deus te usar, abençoar, prosperar, se você viver uma vida vazia. E Deus te trouxe em dezembro, no final do ano, para dizer: ainda dá tempo, há um rio profundo, a água do Espírito, mergulhe. Sabe por quê? Porque quando você molha o pé e tira, é você que controla o seu corpo. Então você vai aonde você quer, você fala o que você quer, você faz o que você quer. Enquanto você molha os seus tornozelos, os seus joelhos, a sua cintura, você vai aonde você quer, você fala o que você quer, você faz o que você quer. Mas à medida que você mergulha na água do Espírito, a ponto de você não ter mais controle, é a água que te guia, é a água que te direciona. Você não vive mais a sua vida, mas você vive a vida do Espírito, dizendo e vivendo aquele versículo: já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, porque agora eu sou guiado pelo Espírito Santo de Deus.
Quer que Deus trabalhe na sua vida? Seja cheio do Espírito Santo. Quer ter um casamento abençoado? O segredo de um casamento abençoado não está somente no bombom que você dá para sua esposa. O casamento abençoado não está somente nas flores que você entrega para ela. Um casamento abençoado é um casamento que está ao altar de Deus e tem uma vida no Espírito Santo. Ter uma família abençoada não condiz apenas em você colocar o seu filho numa faculdade de medicina. Ter uma família abençoada, filhos prósperos, não condiz apenas em você criar os seus filhos, dar uma empresa para os seus filhos e colocar numa faculdade top. Uma família próspera, filhos prósperos, casamentos prósperos, é uma casa onde a presença de Deus e do Espírito Santo é abundante. Então deixa eu perguntar para mim encerrar, para mim não apanhar e poder voltar aqui outro dia. O quanto você tem bebido da água do Espírito? O quanto você tem experimentado daquilo que o céu tem derramado sobre você? E deixa eu fazer uma pergunta, essa pergunta nos constrange, pastor. Sabe qual é? Porque muita gente fala: eu sou guiado pelo Espírito Santo. Eu sou o quê? Direcionado pelo Espírito. Muita gente fala isso. Deixa eu perguntar algo para você. Se o Espírito Santo sair de dentro de você agora, como será a sua semana? Se o Espírito Santo sair de dentro de você agora, como vai ser a sua semana? Você tem que ver a reação no rosto. Tem gente que faz uma cara de triste. Tem gente que fala: não, porque a minha semana vai ser ruim. A minha semana vai ser uma semana que não vai ser boa. Uma semana horrível. Posso ser sincero? Se o Espírito Santo sair agora de muitas vidas, a sua semana não vai mudar em nada. Porque a forma que você vive a sua vida nunca foi na direção do Espírito Santo. A forma que você administra as suas finanças nunca foi no Espírito Santo. A forma que você trata os seus filhos nunca foi na direção do Espírito Santo. A forma que você governa a sua empresa, ou a forma que você trabalha dentro da sua empresa, não vai mudar em nada, porque nunca foi na direção do Espírito Santo. A forma que você vive a sua vida, a forma que você se posiciona, as coisas que você vê, as coisas que você toca, aquilo que você fala, não vai mudar em nada, porque nada da tua vida é na direção do Espírito. E é uma diferença entre você ter Ele e ser cheio dEle. Tem muita gente que tem Ele, mas não é cheio dEle. Mas Deus te trouxe nesse domingo para dizer para você: você é barro, o Espírito é água. Então encharque-se com o Espírito e eu começo a trabalhar na sua vida. Eu quero ser usado, é você e o Espírito Santo. Eu quero ser alguém abençoado, é você e o Espírito Santo. Eu quero ter minha casa abençoada, é você e o Espírito Santo. Quanto mais você mergulha, mais o Espírito estará sobre a sua vida. Quanto mais você mergulha, mais o Espírito usará você. O Espírito Santo está disponível para todos, mas nem todos estão disponíveis para o Espírito. E a pergunta é: quem é você? É aquele que tem o Espírito Santo como disponível, ou você é aquele que está disponível para Ele? Atos capítulo 2, o Espírito invadiu, encheu. Que ambiente glorioso. Mas Atos capítulo 2 começou com quantas pessoas? 500. Mas terminou apenas com 100 porque na busca pelo Espírito muitos vão ficar pelo meio do caminho. Na busca do Espírito muitos vão desistir, porque é difícil ser cheio, mas vai valer a pena. Você vai encontrar dificuldades, barreiras, você vai passar por alguns pedregulhos, por algumas pedras, você vai enfrentar algumas coisas, mas no final vai valer a pena. Fique de pé comigo, por gentileza. Deus te trouxe aqui porque Deus tem algo extraordinário sobre você. Antes de você ser gerado no ventre da sua mãe, antes de você ser gerado no ventre da sua mãe e a sua mãe pegar você no colo, você já tinha sido gerado no céu. Você não é um acidente, você não é fruto de um estupro. Minha mãe foi estuprada e eu nasci. Por isso que a igreja luta contra o aborto, porque ninguém nasce por nascer, todo mundo nasce porque Deus autorizou no céu, independente da forma que ela veio à vida. Você não é um peso morto nesse mundo. Você não é alguém que vai ficar perambulando, um ambulante nessa terra. Você carrega um propósito. Mas Abraão, eu ainda não encontrei. É porque você está no ambiente raso.
Eu não sei qual é o meu propósito de vida, irmão. Ninguém encontra felicidade na vida quando fica rico. Você só vai encontrar paz e felicidade quando você encontra propósito. Porque tem muita gente que tem tudo, mas não tem propósito. Fica batendo cabeça, vive vazio, sem saber o que fazer. E tem muita gente que não tem nada, mas tem propósito, é feliz e alegre. O ser humano só encontra paz quando encontra propósito. E Deus está dizendo: quer saber qual é o teu propósito? Sai do raso, sai da mornidão, sai do ambiente raso e venha para as águas profundas do Espírito. Porque eu tenho coisas além, que vão além do teu pensamento, que vai além do teu entendimento, que vai além daquilo que você pensa. Feche seus olhos. Deus quer transbordar na sua vida. Deus quer transbordar na sua vida. Há um rio, mas você precisa beber da água desse rio. O quanto Deus tem de você não é sobre o quanto você tem de Deus, mas é sobre o quanto Deus tem de você. Deus não te quer pela metade. Deus te quer por inteiro, 100%. Não, eu vou entregar 10%, eu vou entregar 20%, eu vou entregar 40%, eu vou entregar 50%, eu vou entregar 90%. Não, Deus está dizendo: eu quero 100%. Não é sobre o quanto você tem de Deus, mas é sobre o quanto Deus tem de você. Ele quer suas mãos, seus olhos, sua boca, seus ouvidos, suas pernas. Ele quer sua vida, quer seu carro, quer sua casa, quer seus filhos, quer o seu casamento, quer a tua faculdade, quer a tua profissão. Ele quer tudo. Dízimo não é apenas o dinheiro que você entrega na igreja, mas é o quanto que você entrega da sua vida também para Ele. O teu tempo pode ser um dízimo. O que você entrega para Ele é dízimo. Tudo é primícia que você dá para Ele. Quando você acorda de manhã cedo e fala: o meu primeiro tempo da manhã é para Ti, é dízimo de primícia, de tempo e dedicação para Ele. Chega de viver na vida rasa e querer o profundo. Saia, se reposicione essa noite. Tome um novo posicionamento, uma nova decisão. Diga a Deus: a partir de hoje eu não quero mais ser um crente morno, um crente apenas de banco, mas eu quero ser alguém usado pelo Senhor em todos os ambientes que eu entrar. Volto em tua presença, aos teus pés. E você que essa noite quer ser mais cheio do Espírito Santo, assim como eu, vem até a frente que nós estaremos orando por você. Você que essa noite quer dizer: Deus, eu quero entregar mais de mim. Eu sou crente, eu participo da ceia, mas eu quero mais. Você quer ser mais sedento, mais faminto, vem. Há um óleo fresco de Deus sobre a sua vida para ser derramado essa noite. Há um vinho novo. Há uma porção dobrada dos céus para ser derramada sobre você essa noite. Chorebalaba, choremandelebacai. Chorebalaba, choremandelebacai. Deus está nos chamando para águas profundas. Só quero a Ti. Deus está nos chamando para águas profundas. Venha, eu quero orar pela sua vida. É tudo ou nada. Deus te quer por completo, por inteiro. Você foi gerado para ser dele, para viver as promessas dele, o propósito dele, a vontade dele. A vontade dele é boa, é perfeita e é agradável. Chorebalaba, choremandelebacai. Uralaba, choremandelebacai, chorebalaba, chorebalabacai. Deixa o Espírito Santo te conduzir. Deixa o Espírito Santo te guiar. Flua no rio do Espírito, nas águas do Espírito. Flua. Flua. Flua.
eu quero mais, eu quero beber mais, eu quero ser faminto, sedento pela tua glória, pela tua presença. Eu quero ver uma paternidade, uma comunhão mais íntima e mais profunda. Deus sussurra nos nossos ouvidos essa noite, dizendo: profundidade, profundidade, vida íntima, relacionamento íntimo com o Espírito Santo de Deus. Nada mais, nada além de ti. Uma vez eu coloquei Não meus olhos extingua o Espírito Santo de Deus. Não se embriague com vinho, mas encha-se com o Espírito. Crie um vínculo com o Espírito. Crie uma amizade com o Espírito Santo. Crie uma vida de altar com o Espírito Santo. Eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Vamos orar. Olha aqui para mim. Olha aqui para mim. O filho pródigo disse um dia: pai, eu quero sair da sua casa. Eu quero ir para uma terra distante. O filho pródigo sai da sua casa, vai para uma terra distante. E quando ele está na terra distante, o que ele fala? Agora eu quero voltar para a casa do meu. Sabe por quê? Porque não tem nada na terra distante que vai suprir o prazer de sentar na mesa onde o pai está sentado. Não tem nada na terra distante que vai suprir a presença do pai. O filho pródigo vai para a terra distante, mas ele fala: eu estou aqui, eu estou onde eu quero estar, mas eu estou com saudade do meu pai. Porque a bebida não consegue preencher a ausência de Deus, o dinheiro não preenche a ausência de Deus, uma noite dentro de um motel não preenche a ausência de Deus, um bom emprego, um bom salário, uma boa faculdade, uma boa roupa, uma roupa de marca não preenche a ausência de Deus. Mas só a presença do Espírito pode preencher esse vazio que você carrega dentro do seu peito. Eu nasci na igreja, mas me afastei. Eu vivi dos dois lados. E sabe qual foi o melhor momento que eu já vivi? Foi no quarto, morando na casa da minha tia, num piso gelado, quando eu dobrei os meus joelhos e falei: Deus, me batiza com teu Espírito. Quando Deus me batizou com o Espírito Santo dentro daquele quarto, foi a coisa mais extraordinária, a coisa mais maravilhosa, a melhor experiência que eu já pude viver foi ser batizado pelo Espírito Santo de Deus. E eu não vim aqui te proporcionar outra coisa a não ser você viver a melhor experiência, que é ser tomado pelo Espírito. Feche seus olhos e vamos orar. Comece a orar enquanto eles cantam baixinho. Ore, não espere por mim, não espere para alguém, ore. Mas faça da sua oração como Atos capítulo 2. Não peça por coisas, mas peça por Ele. Que a sua oração aqui esse domingo, nessa noite, seja: Deus, enche-me com teu Espírito. Enche-me com teu Espírito. Me faça ser um filho sedento e faminto pela tua glória, pela tua presença. Deus, eu oro pelos teus filhos aqui essa noite. Eu oro pela tua igreja, Pai. E a minha oração é: coloque dentro deles uma fome e uma sede pela tua presença. Deus, dê maturidade, discernimento, visão e sabedoria para eles caminhar por caminhos aonde eles vão viver uma vida cheia da tua presença. Deus, traga um óleo fresco, um vinho novo, uma porção dobrada sobre os teus filhos. Que a partir de hoje, Pai, eles saiam do ambiente raso e eles vão para um ambiente de profundidade. Mude o entendimento, eleve para uma maturidade espiritual. E que a partir de hoje, a única coisa que eles desejem seja encher cheios do teu Espírito. Abençoa os teus filhos, guarde debaixo das tuas mãos, Pai. Cobre com o teu sangue poderoso, em nome de Jesus, amém e amém. Enche-me até transbordar, derrama tua glória, derrama
confiarei. Eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que Ele está. E um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Só em ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás. E um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor. Declare mais uma vez, vem Jesus. Vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Se eu passar Pelo vale, eu acharei em seu amor, pois eu sei que és aquele que me guardas, me guardas. Em teus braços é o meu descanso. 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 declare e recaia. Recaio em tua graça. Você pode declarar? Recaio de novo em tua Seja um vaso quebrado, mas nas mãos dele. Recaio em tua graça. Eu recaio. Recaio de novo em tuas Se eu passar, mãos. E se eu passar pelo vale, eu acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso. 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 Glória a Jesus. Deus falou no nosso meio. Eu pedi para Deus falar comigo hoje que a gente quer, como o pastor falou, o Abraão Comel falou, que às vezes a gente quer que Deus fala, eis que te digo, mas Deus fala nos mínimos detalhes com a gente. Às vezes a gente não quer uma entrega 100%. Eu estou num tempo que eu estou me questionando. Só a Fran e eu sabemos o que passa na nossa mente. Porque a gente quer que a nossa empresa, a gente não quer entregar 100%. E é do ser humano, mas hoje Deus falou comigo nesse local.
Para a gente viver o extraordinário de Deus, a gente tem que se entregar 100%. Deus abençoe, meu querido, que a gente venha viver o extraordinário de Deus. E o que ele falou hoje é muito interessante. Às vezes a pessoa pergunta: porque eles são pastores, eles têm que orar direto. Não, porque eu sei que eu me esfriar espiritualmente, eu vou voltar a ser o velho homem, as velhas práticas que eu fazia. Então eu aconselho você, dá um passo para esse Jesus, que esse Jesus que mudou a minha história, mudou a história do pregador, ele quer mudar a tua história. Ele quer fazer uma história linda. O diabo, ele quer que tu seja uma vergonha para a sua família, mas Jesus quer mudar a tua história para te transbordar na vida de outras pessoas. Mas basta você dar um passo de fé, aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador, para a tua história começar a mudar, para te ser uma referência. Mas Deus só faz na vida dele, Deus mudou a história dele. Não, ele quer mudar a sua história, que através da sua história, outras histórias vão ser mudadas. Basta você dar um passo de fé para Deus começar a mudar a tua história. Senão você vai continuar sempre escutando a história dos outros. Tem alguém que quer aceitar Jesus nessa noite? Quer começar a mudar a história? Começa esse ano de 2026 eu vou fazer. Não, começa hoje. Deus quer mudar a história hoje. Tem alguém que quer retornar, fazer uma aliança com Jesus? Tem alguém? Levanta a sua mão que nós queremos orar nessa noite. Não tem ninguém? Glória a Jesus. Quero convidar você a tomar seus assentos. Nós já vamos finalizar. Uma palavra tremenda, que nós não vemos ser somente ouvintes da palavra, mas que no meio da semana nós vemos praticar essa palavra. Nós vemos viver o dia a dia. Às vezes você não entende. Fulano vive uma família abençoada, mas tem práticas, princípio que ele faz dia após dia. Que o pregador falou hoje, que nós vamos ter um contato direto com Jesus Cristo. Tá bom, meus irmãos? Meus irmãos, eu quero pedir para você, vai estar o Lucas e o Cláudio ali na porta. Vocês dão o nome da família de vocês. Nós vamos passar virada na igreja, porque essa semana eu tenho que resolver algo. Vamos ficar com o centro comunitário, vamos fazer aqui na nossa igreja. Então passa ali, dá o nome, para a gente saber o número de pessoas certas. Senão não adianta a gente alugar um centro comunitário, vamos pagar um valor bem abençoado para o centro comunitário. Talvez a gente consiga fazer aqui dentro da nossa igreja mesmo, tá bom? Eu quero convidar vocês a se colocar de pé, nós vamos estar orando e agradecendo a Deus por uma palavra abençoada, por um culto abençoado. Deus falou comigo, eu tenho certeza que Deus falou com vocês. E final de semana que vem, convide alguém para estar cultuando junto com você, que eu tenho certeza que a gente já falou várias vezes nos cultos de homem, um ambiente define o nosso futuro, que a gente venha estar em ambientes com pessoas que nos levam mais perto de Deus, igual a gente aprendeu hoje. Tem pessoas que não vão, mas a gente não vai atingir o que Deus quer para nós, tá bom? Vamos orar, agradecer a Deus. Senhor nosso Deus, Pai, nós te agradecemos, Senhor, por essa oportunidade que nós tivemos cultuando a Ti hoje, Pai. Obrigado pela Tua presença, Senhor. Obrigado, Senhor, pela Tua presença no nosso meio, através dos louvores, Senhor. Nosso Senhor falou conosco tremendamente, também através da Tua palavra, Senhor. Obrigado por tudo, Jesus. Nós te agradecemos e pedimos a Tua bênção, Senhor, sobre a vida dessas pessoas, Senhor. Em nome de Jesus, abençoa as famílias que estão através da live, Senhor. Abençoa a casa de cada um, que eles venham ter uma semana abençoada em nome de Jesus. Meus irmãos, Deus abençoe a vida de vocês, que vocês tenham uma semana abençoada em nome de Jesus. Amém.